pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um episódio incrível para contar sobre duas eletivas que são novidades no ano de 2026, certo? Certo. Temos mais uma vez a presença da Kátia, que acho que já é recorde de participação aqui, né, Ká? Já, algumas vezes. Muitas vezes. O Rafa também já veio em algumas outras ocasiões. E hoje estão aqui especificamente para falar sobre essas eletivas. Já adianto que as duas estão ancoradas aí na língua inglesa de alguma forma. Vocês podem se apresentar novamente, por favor? Sim. Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Kátia Arcas, sou professora de inglês do Colégio Beca há 30 e alguns anos. E hoje eu vim falar da LTL, que é Live the Language, uma novidade que o colégio trouxe. O ano passado, na verdade, eu estava conversando com a coordenação e falamos sobre a possibilidade de uma eletiva em inglês. E a Patrícia falou, Kátia, acredita que já pensamos nisso também? E aí já começamos a trocar umas figurinhas. E estamos aqui hoje porque a gente faz acontecer, como eu disse. É isso né? aí. Legal, Essa frase tá virando um jargão para você, né, Ká? Nós fazemos A gente acontecer. não promete, a gente faz acontecer. Exatamente. Show, adorei. Que legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Ciências e de Química, mas esse ano com uma novidade. Esse ano eu sou professor da eletiva específica chamada Changemaker, também em inglês. É um projeto diferente, é um projeto que já veio para o colégio, então a gente já tem uma base, mas que a gente também vai fazer acontecer, porque a gente vai colocar um toque de beca dentro de algumas coisas. Como assim, Rafa, já veio para o colégio? Na verdade, o que acontece, Mi, é um projeto. Então, esse projeto, ele vem de uma empresa, vamos dizer assim. E ele vem para que a gente possa aplicar. Então, a gente aplica aos estudantes. O que acontece? É um projeto que nós vamos entregar um trabalho final. E esse trabalho final, ele está pautado em ciências biológicas apresentadas em inglês. Então, nós temos vários temas dentro de ciências biológicas e todos esses temas, ou grande parte, serão trabalhados dentro da eletiva na língua inglesa. Uau! Então, você tem aí duas frentes do conhecimento. Exatamente. A questão da ciência e a questão da língua inglesa. Isso mesmo. E aplicadas à metodologia ativa. Porque dentro dessa eletiva, a gente vai aplicar o processo de gamificação, que é um processo que eles já conhecem pelas aulas de inglês da Kátia, e eles vão trabalhar dentro da eletiva, dentro do projeto. Que show! Legal, né? Muito! E a sua, Ká? A minha foi mais um presente, né, que o colégio me deu. Eu tive total liberdade de pensar uma forma de trabalhar a língua inglesa com o pessoal no Colégio Beca a partir do 9º ano, né, que nós temos as eletivas. A minha é geral, ela dura 1 ano, e a do Rafa é específica, né, Isso, Rafa? dura 6 meses. Dura 6 meses. Tá. Então, quando o colégio falou, Kátia, nós vamos realmente ampliar, porque a gente acaba ampliando a grade para o aluno a partir do 9º ano com as eletivas, né? Com a língua inglesa também. Então, eles vão escolher quem quiser. Eu acho que a gente chegou a falar no episódio com a Nicole, né? Sim, a Nicole Pode explorou. chegar até 7 aulas de língua inglesa na semana. Então, a minha, eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu gostaria, como eu gostaria de explorar a língua inglesa em sala de aula? E de que forma eu aprendi? Porque eu aprendi em uma escola de línguas, né? Quando eu estava na escola, tinha lá o livro de inglês, mas ela era repeat. Nós não tínhamos essa questão de metodologias ativas, essa autonomia. Aplicação, a né, aplicação, Kátia? exatamente. Isso é importante na língua inglesa, é Isso. como aplicar. E assim, eu brinco com eles e eu falo assim, como é que você vai reagir se você ouvir essa pergunta? Porque assim, eu sei lá a gramática, lá no livro, eu entendo, mas o que me ajudou muito foi ouvir música, foi assistir filme, na época ainda com aquela fita que a gente rebobinava, então, se você tinha a legenda, algumas não tinha nem opção de tirar a legenda, e aí ouvir, né, o inglês, não tinha YouTube para eu estudar. Então eu pensei, poxa,
o que eles curtem hoje? Hoje eles dificilmente assistem filmes na televisão. É streaming, etc e tal. Então, fui desenhando ali, né? Vou trabalhar com filmes, vou trabalhar com séries, vou trabalhar com música, cultura pop. E aí comecei. Fui. E como dura o ano todo, vou dividir em 3 trimestres. E o nosso super desafio, mas eu acho que a gente também já estruturou bem isso, né, Rafa? Certo. É que, como é a partir da escolha deles, eles escolhem as eletivas, nós teremos alunos de níveis diferentes, Isso. né? Hoje as aulas regulares são por nivelamento, de acordo com cada nível. Na eletiva, não. Se eles escolherem a eletiva em inglês, eu posso ter um aluno do básico ou um aluno do avançado. Dentro da mesma sala. Dentro da mesma sala. E tá tudo bem. Então, eu dividi os 3 trimestres. Então, o primeiro tem um filme que eu não vou contar aqui, mas nós vamos assistir um filme. E também tem uma série. E a série eles já sabem que é Modern Family. Nós vamos escolher alguns episódios. E aí, eu volto em um vocabulário que é comum para séries iniciantes, que é casa e família. E vamos estruturar diálogos que têm a ver com casa e família. Mas usando os diálogos das séries. E vamos criar uma trilha sonora. Não estranhe se eu voltar aqui com algum prêmio que eu criei para eles. Show! Né, para eles. Uhum. E o segundo trimestre, nós vamos para School and Friends. Escola e Amigos. Aí tem um outro filme e tem a série do Friends. Que muita gente aprende inglês assistindo Friends, né? Aprende, acho que na verdade amplia o vocabulário, Exato. né? Porque o aprendizado precisa dessa troca. Não dá pra você só ser o passivo e ficar assistindo, porque a eletiva é a provocação, a sala de aula é a provocação, que é o que nós fazemos, né? E trazer para a realidade também, né? Que esse é o legal, por exemplo, da eletiva específica. Essa eletiva, ela traz assuntos de ciências, mas trabalhados em inglês. Então, o aluno, ele não fica apenas com vocabulário ou com frases já pré-montadas. Ele vai precisar discursar dentro de um assunto que geralmente eles gostam e eles vão vendo que, independentemente do assunto, eles conseguem trabalhar. Eles conseguem criar o seu próprio discurso, a sua própria fala. Basta o aluno querer, vamos dizer assim, e eles querem, porque é um diferencial. As salas misturadas, o Mixed Class, ele faz com que o aluno do básico, ele saiba que ele está no básico, mas ele consegue chegar ao avançado, e ele consegue trabalhar qualquer assunto. E seria um assunto que, por exemplo, no dia a dia, ele falaria, não, eu vou decorar um vocabulário de família, por exemplo, e depois eu falo sobre Covid. Mas esse depois nunca vem. Então, a eletiva específica, e a geral também, né, Kátia? Ela vai te provocar. Ela vai falar assim, não, a gente vai usar o inglês para você trabalhar um assunto além do que já está acostumado. Nossa, gente, eu tô encantada. Legal, né? Como foi o momento de explicar isso para os estudantes? Porque eu sei que existe um momento que é bem esperado no início do ano, em que os professores fazem uma espécie de degustação, entre aspas, né? Eles passam uma ideia sobre o que vai ser aquela eletiva. Como foi essa experiência inicial de mostrar para os estudantes como seria? Eles já estão acostumados com esse processo. Nós ficamos de 15 minutos, não foi, Rafa? Foi. 15 minutos com cada turma. E mostramos, como se fosse o nosso pitch, mas não de 3 minutos, né? Em 15. Que a gente precisa vender a nossa letiva, que eles precisam nos escolher. Então, eu criei uma apresentação, porque eu sou muito visual. Então, só falar para eles o que ia acontecer, eu precisava mostrar isso. Né? Então, eu coloquei lá do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro futuro, inteligência artificial. Vai ter um filme também, a gente vai ter Black Mirror. Então, eles ficaram, eu conheço, isso daí eu sei. Porque você tá ali passando e prestando atenção na movimentação da sala, né? E eu percebi que eles ficaram, assim, bastante interessados. E aí, eu convidei alguns personagens que vão me ajudar no ano, que eu espero que a inteligência artificial me ajude, que é o Dr. Emmett Brown, que é do De Volta para o Futuro, o Doctor Who, que é uma série também bem conhecida, de viagem no tempo, e a Hermione Granger, de Harry Potter, porque eles trabalham com o tempo, porque eu vou trabalhar os tempos principais verbais
através de uma viagem no tempo, no Live the Language, Vivendo a Língua. Então, eles terão acesso à gramática que é necessária, porque a gente aproveita esse momento para fazer uma revisão, né? E também para mostrar para eles outras formas de se comunicar e usar e debater. Então vai ter debate, um monte de coisa. São as possibilidades do inglês, né, Exato, Kátia? exato. No meu caso, Mi, foi muito interessante, porque é um projeto que, inclusive, dá um prêmio aos melhores trabalhos finais, vamos dizer assim. Então, o que eu fiz? Eu mostrei para eles quais seriam as etapas de fevereiro a junho. Legal. Então, de fevereiro a maio, mais ou menos, nós vamos trabalhar dentro do colégio vários temas relacionados às ciências. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar, de repente, uma família que ela fala, não, olha, durante a pandemia eu precisava sair de casa. Uma outra família que falava assim, não, eu preciso ficar em casa, me proteger, não, mas eu preciso sair. Ou então a gente vai trabalhar como consumir de forma sustentável, porque eu vou produzir lixo. Isso tudo em inglês. E construindo o vocabulário e a gramática aos poucos. Em maio, eles vão ter uma pré-apresentação. Essa pré-apresentação será já em inglês, com o Google Meet. Então, alguns representantes do projeto vão assistir a turma, os grupos, na verdade, pelo Google Meet, e dali já vão sair 3 premiados. Primeiro, segundo e terceiro lugar da minha sala. Não, peraí, calma. Como assim eles vão apresentar e vão assistir pelo Google Meet? Porque assim, a turma toda estará ali presente, certo? Tem uma comissão julgadora. Tem uma comissão julgadora. Porque ele é um prêmio real. Quem vai assistir? É uma comissão julgadora do Changemaker. De fora do colégio. De fora do colégio, exatamente. Tá. E eles já vão selecionar 3 alunos do nosso colégio. Eles são aqui do Brasil? São do Brasil, isso. Tá. Do nosso colégio, da nossa sala, para ganhar. Medalha de ouro, de bronze e de prata. Que show! E em junho, o projeto da sala, os projetos, porque eles vão fazer isso em grupos, eles serão enviados a essa comissão e eles vão concorrer Brasil. Tá, mas espera aí, Rafa, você já tem uma ideia de qual é o produto final que eles irão produzir? O que eles irão produzir na sua eletiva? Eles precisam propor a solução para algum problema relacionado à biologia. Tá. Nós temos várias possibilidades. Então é a aprendizagem baseada em problemas. Em problemas e projetos, exatamente. Tá. Inclusive, durante a apresentação, alguns alunos falaram, eu queria saber quais são os temas. Eu falei, olha, nós temos 50, por exemplo. Eles vão poder escolher. Eles vão poder escolher. Sensacional. Tá. Então, no final, eles vão fazer um vídeo e eles vão propor alguma solução para aquele tema e também vão fazer uma redação, como se fosse um artigo para uma revista. E talvez eles tenham que produzir, então, algum protótipo também. Exatamente. Tá, imagina, vamos colocar em termos práticos. Uma vez aqui no Brasil, nós tivemos um grupo que venceu na área da ciência, um grande projeto aí, que agora eu não me lembro qual, que eles desenvolveram um protótipo de uma armadilha para pegar um mosquito que transmite a dengue. Perfeito. E aí, eles apresentaram esse protótipo dessa armadilha. E aí, sim, gravaram um vídeo e tudo mais. Seria mais ou menos isso, Rafa? Seria mais ou menos isso. E olha que interessante. A ideia é o vídeo e o artigo científico. Porém, nós já tivemos alunos que falaram o que eles pretendem fazer também de material. Sim, de protótipo. Porque na aprendizagem baseada em problemas, em projetos, uma das etapas é a apresentação de um protótipo da solução. Show. Uma aluna, ela quer criar um produto que retém a umidade presente no ar, para propor para que países que tenham baixa disponibilidade de recursos hídricos tenham fontes de água. Que legal. Sensacional. Sim. Sensacional. Quando ela me falou, eu falei, eu não acredito. E ela falou, em inglês. Show. Perfeito. Dentro de sala de aula. Olha como nós temos verdadeiros prêmios dentro da sala. Sim. E no colégio nós temos o laboratório de ciências, temos a sala maker, né? Temos muitos espaços ali que podem ser utilizados de alguma forma na sua eletiva, né? E também relação entre a própria eletiva. Posso falar? Posso dar um spoiler? Pode. Nós vamos ter uma relação com a Assembleia do Marcos. Por quê? Um dos comitês da Assembleia no nosso colégio é em inglês. Talvez o projeto que eles estejam fazendo pode virar um tema para debater na Assembleia. E aí a gente pode relacionar com o Marcos. Caso eles queiram. Caso eles não queiram só apresentar o projeto. Tudo isso será negociado ainda. Exatamente. Tá. Porque alguns alunos falaram assim, talvez seja um tema interessante para debater na Assembleia. Talvez não, e tudo bem.
E a gente também tem uma relação com o projeto da Regina, que é o do Shark Tank, em que eles vão ensinar, os alunos da Regina vão ajudar, na verdade, a introduzir o projeto deles na apresentação final, em inglês. Como se eles traduzissem, como se eles ajudassem a montar um texto em inglês. Show, incrível. E a apresentação da sua eletiva ocorre... Ela ocorre em que momento? Em junho. Junho. Ela ocorre em junho. Tá. Ela ocorre quando os estudantes, comigo, enviarem o vídeo e o artigo ao comitê. E ali nós estamos E para a concorrendo. escola, vai ter alguma apresentação? Para os outros alunos? Para os outros alunos, a gente vai apresentar, primeiro, entre nós, da própria eletiva. Tá. E os alunos que se sentirem confiantes em apresentar o projeto para os outros estudantes, eles estão livres. É uma opção. Tá, porque nós temos esse costume, né, no colégio de ter a apresentação das eletivas, Sim. em que uma turma apresenta para outra o produto final. Isso. É isso. Uau, que legal, Rafa. É isso. Esse é o nosso projeto. Show. E o seu, Ká, assim, já tem alguma ideia de produto final Sim. ou ainda não? É um laboratório É. com os doutores e cientistas que vão me ajudar. E quem passar por lá vai viajar no tempo com eles. Porque será que a viagem no tempo é possível? Não sabemos. Vamos descobrir. E como que nós vamos viajar no tempo? Aí é que a gente vai montar no decorrer do ano. Serão 4 estações Uhum. e relacionadas com presente, passado e futuro. E para a pessoa viajar no tempo, ela vai ter que conhecer um pouco da língua inglesa. E eles vão montar comigo essas estações. Eu tenho o início de cada estação, certo? Mas eu imagino que seria interessante. Mas eu nunca construo nada sozinha. Eu sempre isso aí. divido com eles Isso. e pergunto, olha, diante do que nós vimos até aqui, porque como a minha dura o ano todo, então provavelmente final de junho, ali meado de junho, eu vou conversar com eles sobre, porque a minha apresentação da eletiva, eu já mostrei para eles começo, meio e fim. Eles já sabiam o que ia acontecer, o que vai acontecer no final, esse produto final. Então, esse input eu já dei para eles. Tá. E aí, no decorrer do semestre, eu vou falar o que vocês acham. Porque é necessário também deixar um Ainda é espaço válido, para a criação, claro. protagonismo dos estudantes. Né? Ainda é válido Eles precisam fazer o responder. laboratório? Isso. Perfeito. Ainda é válido fazer o laboratório com as 4 estações? Que, Não. inclusive, eles podem descobrir muitos caminhos durante o Exato. processo, né? Exato. Então, vou conversar com eles. É válido fazer o laboratório para viajar no tempo? Ou vamos fazer uma outra Talvez máquina eles do tragam outras Exatamente. soluções, né, Ká? Talvez eles tragam e eles trazem muitas coisas legais, né? Sim. Acontece bastante. Sim. Nessa eletiva específica, por exemplo, nós temos as ODS da ONU. Ou seja, as metas a serem cumpridas até 2030. Mas muitos alunos já falaram, eu posso trazer algo diferente? E eu falei, por que não? Né? A gente sempre dá essa possibilidade. Né? De repente ele traz algo tão inovador que o próprio comitê vai falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Vocês estão apostando muito alto, hein? Não, mas vai dar E eu certo. tô gostando disso. Mas vai dar certo. Já deu certo, na verdade. Aham. Eu estou super curiosa, porque como você perguntou como foi esse momento de apresentação, eu pelo menos senti assim, um abraço. Como foi o olhar dos estudantes, Então, sabe? eles Essa estavam troca. curiosos, sorrindo. Ai, se eu conheço, você não conhece, como eu falei. Porque assim, você mostra um pouco e esconde um pouco. Você também não pode Aham. falar tudo que você vai Sim. usar, O né? seu tem muito a ver com a cultura pop, Isso. com a cultura em geral, e o do Rafa mais para a área da ciência, Da ciência, né? isso. Isso. Então, eu senti que eu acho que eu vou ter, assim, uma boa quantidade de inscritos ali. E aconteceu já a escolha. Então, pós-carnaval, as aulas já começam, mas aí a gente vai saber quem que decidiu ficar conosco, né? Alguns já passaram por mim no corredor. Eu escolhi a sua. Será que vai dar? Porque também eles respondem um questionário Formulário, né? simultaneamente Uhum. e existe uma quantidade de vagas. Eles Então, precisam aguardar também a distribuição dessas vagas, né? Exatamente. E aí nós damos uma prioridade para os alunos do terceiro médio, certo? Isso. Porque estão concluindo aí Isso.
o ensino médio e aí depois vem por ordem de inscrição, é isso? Isso, por ordem de inscrição, porque no formulário tem exatamente... Quais são as prioridades, vamos dizer assim, primeiro lugar e depois segundo lugar. Ah, é verdade, eles colocaram São duas opções. qual seria a primeira opção e se ele não Isso. conseguisse para a primeira, qual seria a segunda. Mas uma coisa legal, Kátia, eu não sei se você sentiu e realmente aconteceu. Muitos estavam inseguros em relação ao inglês na primeira apresentação, mas na segunda semana, muitos falaram assim, eu vou. E eu vou. E eu vou com a cara e com a coragem e vai dar certo. Porque é o que a gente mostra, que o inglês, ele não é para ter medo, é uma língua como qualquer outra. E a gente vai construir. Né? E eu acho que quando o aluno entendeu isso, ele falou assim, eu posso fazer parte disso também. Mas eu imagino também o que eles sentem nesse momento, Rafa, porque assim, são 2 desafios. É o desafio de passar por uma eletiva e o desafio de passar por uma eletiva em língua inglesa, né? O que é algo magnífico, muito amplo, mas que realmente exige coragem. Isso. E os nossos estudantes, eles são corajosos. Super. Né? Os nossos estudantes, eles passam por muitos desafios e eles vencem muitos desafios. Temos inúmeros casos aí de medalhistas, de vencedores em prêmios, de tantas histórias de sucesso. Então, eu acredito que nós chegamos num nível, no nosso ensino médio, que o desafio ele precisa ficar cada vez maior, até para conseguir o engajamento dos nossos estudantes, né? Nada que é muito fácil satisfaz o nosso provoca, aluno. Não é? Porque quando você coloca um desafio assim, você provoca. Quando eu apresentei a eletiva, uma das pessoas que eu falei foi a viagem da Kátia com a Duda. Eu falei assim, olha só, nós tivemos uma pessoa, então imagine você ganhando um prêmio nível Brasil. A Duda ganhou. Não é? Por que não? Por que você não pode tentar também e, de repente, ganhar? Sim. Interessante, né? Muito, muito. Eu vi uma imagem, Cá, da sua eletiva, se não me engano, foi na sala de inglês. Que imagem era aquela que está chamando tanta atenção das pessoas? Era uma imagem, como se fosse uma propaganda, entre aspas, da sua eletiva. É uma imagem, imagina, tá dividida em 3 colunas. Então, tem... passado, presente e futuro, em cores diferenciadas. O passado tá sem muita cor, assim, né? O presente e o futuro. E tem ali elementos dessas 3 sagas que eu falei. Tem o DeLorean, que é do De Volta pro Futuro. Tem a cabine do Doctor Who, que é um elevador, uma cabine telefônica, né? E a... Hermione. Isso, era para ser um vira-tempo, mas a inteligência artificial me ajudou muito e colocou um pomo de ouro, mas tá valendo. Eles entenderam, né? E tem 3 adolescentes conversando no meio e o convite, vamos viajar no tempo? Então, Gente, foi impactante para eles. Eles curtiram. Eu vi muitos comentários sobre essa imagem. Você já teve uma experiência numa eletiva, que foi uma eletiva de muito sucesso aí no passado, que foi sobre a cidadania digital, Isso, ela né? começou como educação digital e depois foi para cidadania digital. Cidadania digital, e agora vem com essa criação aí na área do inglês. E você está estreando nas eletivas. Eu tô Você começando. não teve eletiva? Eu nunca tive eletiva. Menino, não Vai sabia. ser a primeira vez. É a sua estreia. A primeira vez. Na cara e na coragem. Tá. Na cara e na coragem. Com um projeto que já existe, não é uma criação sua. Isso. Porém, você que vai desenvolver aí a trilha mesmo. dos estudantes dentro do colégio. Exato. O que acontece? Nós recebemos um jogo, é um processo de gamificação, em que esses temas serão todos trabalhados. É claro, nós temos 2 aulas, né? Então é uma dobradinha. Na primeira aula a gente trabalha o jogo, em que essas ODS vão ser todas trabalhadas, para que eles também tenham uma ideia do que está acontecendo de repente. né? Cada uma, claro. Em um outro grupo, dentro da mesma sala. Mas a segunda aula eu já pretendo que eles comecem o próprio projeto, a própria proposta. Então você já vai começar a desenvolver agora. E aí a gente vai trilhando um jogo, um caminho, com debates, com jogos, com produção de vídeo, com podcast. Maio é a apresentação, é a primeira, Google Meet, e junho é o envio final. Show. Eles vão trabalhar em grupo na sua eletiva, Em grupos, Rafa? isso mesmo. Eles vão trabalhar em grupos. Tá. Em grupos, eles vão se entender, vão ver um tema para debater e para criar. Que interessa a todo grupo. Isso, e aí eles desenvolvem. Tá. E na sua, Cá? Tem alguma ideia já se vai ser individual, se vai ser em grupo? Ou depende do momento, porque é anual? Eu acredito que
nós vamos trabalhar em individual, em dupla, em grupo. A eletiva funciona bem em grupo, né? Funciona bem em grupo. Mas o momento de criação, às vezes o primeiro, o rascunho ali, muitas vezes eu peço individual. Isso até em sala de aula mesmo. Quando nós vamos desenvolver algum outro projeto, então eu peço primeiro individual. E aí vamos desenrolar em dupla e depois em grupo, enfim. De repente fazer uma disputa para quem vai... qual projeto vai representar melhor a eletiva, né, no final do ano. De repente uma votação. Uma votação. Porque eu tenho certeza que muitas ideias surgirão aí pelo Sim, caminho, com certeza. E como escolher. E como escolher, exatamente. Então, eu tô muito animada. Eu tenho certeza, assim, que o produto final, ele vai abrir portas, que assim, eu já fico pensando, se esse ano der muito certo, ano que vem, igual escola de samba, mal passou um carnaval, você já tá pensando no outro. E como que eu vou fazer para superar um tema que... Porque... Despertou a atenção, né? Exatamente, despertou. Alguns me perguntaram no corredor, depois de ter visto a apresentação... Mas como que a gente vai fazer? Vocês vão falar inglês, a gente vai discutir inglês, vai debater. Isso, eu falei a mesma coisa. Sabe? Eu falei a mesma coisa. Eles estavam tão tensos, né, Kátia, por conta do inglês. E é algo que depois vai virar tão natural. Exato. Que eles mesmos Na verdade, o inglês vai até ficar para segundo plano. Isso, não menosprezando a língua inglesa, não é isso. Não. É porque a questão do projeto, do conteúdo, do objetivo, estará ali num primeiro plano, né? E veja como dá pra relacionar, né? A Kátia falou de Black Mirror no terceiro trimestre, né? Por exemplo, uma série que é Black Mirror, que acaba agregando muito nesses debates de biologia e sociedade e saúde, é Black Mirror. Então, de repente, o aluno que esteja na sua eletiva também vai ver na minha, e ele pode relacionar nas duas eletivas um mesmo episódio, o mesmo tema, e aí ele vai ampliando o vocabulário e o conhecimento dele. Sempre. Show. Que legal. E a experiência que você recentemente viveu aí no intercâmbio, ela aparece de alguma forma na sua eletiva ou não? Esse conhecimento todo, essa questão de ampliar o seu repertório como docente, você traz essa bagagem para sua eletiva de alguma forma? Olha, Mi, talvez, de forma inconsciente, agora com essa sua pergunta, tenha. Por quê? Eu não lembro se eu comentei quando eu vim aqui contar, mas uma das minhas roommates, ela é diretora de cinema e de séries. Então, um dos assuntos que no nosso quarto ali fazia a gente trocar uma ideia era filme, era novela. Porque ela também dirige novela. Quando nós estávamos lá, a questão da produção cultural, exatamente. Né, então, teve uma noite que nós estávamos estudando, depois que eu ajudei elas a estudarem. Eu não me lembro por quê, acho que eu fiz alguma ligação com a família. E ela, quem é? Aí eu falei, eu tava falando sobre tal pessoa da minha família. Ela, eu gosto de ouvir histórias das famílias, me inspiram. Criar personagens. Aqui eu chamo de fofoca. Pode ser também, né? Pode ser também. E aí ela começou a falar das características, de como desenvolver o personagem e tal. Quando eu fui ver, tava dando quase meia-noite. E nós estávamos falando em inglês. De filme, família, de novela, família, personagens, características psicológicas dos personagens, exatamente, relacionamento familiar, música. Gente, ela quase criou um episódio de uma série, né? Uma conversa. Sim. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Não tinha. Eu pensei... Aliás, temos aqui um episódio sobre isso. Você lembra o número, Ká, do seu episódio em que você contou como foi a sua aventura lá no intercâmbio? Eu não lembro o número. 52 ou 5? Acho que é 51. Foi depois dos 50? Foi. Bom, temos aqui recentemente um episódio que ficou incrível, onde a Kátia contou como foi essa experiência, a Duda contou como foi na perspectiva dela, a mãe da Duda contou também para nós como foi essa perspectiva enquanto mãe. Então, para quem ficou curioso com essa questão aí do intercâmbio, do prêmio, assista que vale muito a pena. E nem falamos tudo, né? Fomos embora pensando, podia ter falado isso, nossa, a gente não falou aquilo, nossa... Muita coisa a gente deixou de falar. Sim. Mas eu acredito que
Teve, sim. O que eu fiquei pensando muito, que eu ia dizer e acabei não falando, foi que você disse que lá no seu intercâmbio você fez questão de vivenciar a sala de aula num nível em que fosse muito interessante para você traçar um paralelo aqui com os seus estudantes. Sim. E você fez muitas experiências relacionadas a isso, a docência, você fez lição de casa, trabalho, ficou ali acompanhando as aulas, né? Então, por isso que eu pensei que talvez você trouxesse você pensou muito... que talvez fosse algum momento da sala de aula? Sim. Eu acho que em sala de aula, não. Porque nós trabalhamos ali, tivemos bastante jogos e tudo, mas nenhum tópico foi relacionado à cultura pop. Tá. Teve um momento da aula de blues com o professor, que ele falou um pouco da origem, ele falou de Elvis Presley, ele tocou o violão, que acho que eu comentei, mas foi esse momento, assim, mais descontraído. Eu acho que o momento conversando com a Cata foi mais... Tá. Você já tem um repertório enorme em relação à questão da cultura pop, né, Ká? Eu amo. Eu sempre vejo os estudantes conversando muito com você a respeito disso. Você sabe o que eles estão assistindo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão acompanhando, né? Você tem essa conexão aí muito íntima com os alunos em relação a isso, né? Eu adoro. Eu acho que dá um approach, né? Aproxima a gente ali. Sim. E eu gosto demais. Tanto filmes clássicos, mais antigos, mas atuais e séries. Eu gostaria de ter mais tempo para acompanhar mais. Não tenho. Então, às vezes eu pergunto para eles, o que vocês estão lendo? O que vocês estão assistindo? E aí eles vêm me contar em inglês o que eles estão lendo, o que eles estão assistindo. E é muito legal. Show. Eu acho que traz o aluno para a realidade dele, né? Sim. Eu sempre brinco, eu falo que é como se o aluno ele estivesse em casa. Ele nem percebesse que ele está na escola. Ele está falando de um assunto que ele gosta tanto, que para ele é algo natural, flui. Então ele nem percebe que ele está falando sobre um assunto que ele gosta dentro de uma escola. Parece que ele está falando com um amigo. Exato. Né? Legal. E com o desafio de ser inglês. Legal. Nós, os professores em geral, né, nós temos essa missão de ajudar a ampliar o repertório cultural dos estudantes, independente da disciplina, mas também temos essa questão da identificação, né, com o que eles trazem de repertório, porque eles têm muito a nos ensinar também, né, Ká? Sim. São vários memes que eles veem em inglês, né? Tem um que já foi por água abaixo, que é o tal do 6-7, e vem em inglês. E muitas vezes esse mesmo, do 6-7, eu fazia ideia o que era? Não, né? Aí, acho que foi o 6º ano passado. Teacher, faz esse movimento. Agora fala 6-7. Eu tava de pé na lousa escrevendo, virei pra trás e fiz. Nossa, eles viram a loucura. E aí eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz? Aí eles não têm celular, tá bloqueado no Chrome, né? Teacher, depois você pega o seu celular e procura 6-7. Nada demais, entendeu? Mas pra eles, uma loucura. Sim, é a questão da identificação, né, ali em sala de aula. Que legal, né? Ai, gente, olha, agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade, agradeço vocês terem oferecido essa prévia aí da eletiva de vocês. Desejo que seja uma história de muito sucesso, eu tenho certeza que será um ano incrível. Vamos voltar aqui para contar como foi o desenrolar, né, do processo, como foi o produto final, mas isso mais para frente. Agora precisamos dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, certo? Com certeza. É isso mesmo. Muito obrigada pela Agradeço presença. o convite. Eu também agradeço muito, Mi. Muito bom estar aqui mais uma vez. Então tá bom, desejo muito sucesso aí nessa nova empreitada. A nós. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.